Hola, buenas tardes. Bueno, cuando hablamos de apicultura, hablamos de abejas eh, que luego se mueven en nuestros campos, en cultivos, que polinizan el territorio, pero tenemos que recordar siempre que hablamos de abejas, que es lo que nosotros manejamos y lo que en cierta medida está en manos de los apicultores manejar. La raza de nuestras abejas, la abeja negra ibérica, es la que durante milenios y millones de años se ha movido aquí en la península ibérica y es la que ha creado esta riqueza apícola de la que nosotros disfrutamos. En otros campos de la ganadería y de la zootecnia, la selección de los reproductores ha sido la clave para conseguir un aumento enorme en la productividad de nuestra cabaña ganadera. En el caso de las abejas, pues es lógico que también vayamos por el mismo camino, pero bueno, la selección en las abejas tiene algunos hándicaps que tienen sus complicaciones, ¿no? Y que más o menos todos los que estamos aquí los conocemos. El conseguir abejas con un alto grado de pureza genética en las abejas negras ibéricas es algo que es muy interesante y que al mismo tiempo Alice Pinto esperamos que nos arroje un poco de luz sobre cuál es el estado genético de nuestras abejas negras ibéricas y en qué medida pues, la introducción de nuevas razas está influyendo en la pureza y en las características de las abejas que manejamos. Alice es una investigadora muy prestigiosa, trabaja en la región centro de Portugal, también ha trabajado en los Estados Unidos, ha presentado una gran cantidad de documentos y de papers científicos en multitud de publicaciones y de revistas científicas y bueno, pues sin más le voy a dar paso y le agradezco mucho su exposición y nada, me pongo a oírla como todos los demás. Muchas gracias. Primeiro que tudo, me gostaria de agradecer a invitação para falar de la abeja ibérica. É com muito prazer que o faço. Não sei falar portunhol, nem tampouco castelhano, e minha charla vai ser em português. Vou falar despacio e tenho também os subtítulos em castelhano. O Google Translate Tradutor deu uma grande ajuda. Espero que me entendam. A abelha, agora em português. A abelha ibérica é uma de mais de 30 subespécies ou raças de abelha melífera e que, no seu conjunto, ocupam uma área geográfica muito extensa. Esta área vai desde o sul de África até aos Montes Urais, na Rússia, passando por toda a bacia mediterrânica e desde o Médio Oriente até à Ásia Ocidental, onde, muito recentemente, se descobriu uma nova subespécie de abelha melífera. Na China, essa abelha foi batizada de Apis mellifera sinishini 1. Em 1988 é publicado este livro pelo cientista austríaco Friedrich Rüttner, esse livro chamado de Biogeografia e Taxonomia das Abelhas.
continua a ser uma referência no que diz respeito à caracterização morfológica e à diversidade das abelhas. Baseando-se em mais de 40 caracteres morfológicos, o Rutner verificou que a enorme diversidade da Apis mellifera se podia agrupar em 4 sublinhagens, em 4 linhagens evolutivas. A linhagem O no Médio Oriente, a linhagem A em África, a linhagem C, que ocupa o sudeste da Europa e o Mediterrâneo Central, e, finalmente, a linhagem M, que ocupa a Europa Ocidental. A linhagem M ocupa uma extensa área geográfica, que vai desde o sul de Espanha e de Portugal até à China, mas, apesar desta elevada área geográfica, apenas inclui 3 subespécies. A nova Apis mellifera sinisichuan, a Apis mellifera mellifera, que é a abelha negra a norte dos Pirineus, e a nossa Apis mellifera iberiensis, a abelha ibérica. Mais recentemente, num estudo que foi publicado por cientistas canadianos e que se basearam em dados dos genomas completos, foram identificadas 3 linhagens mais. A linhagem L, que corresponde à subespécie Lamarckia do Egito. A linhagem Y, que é da subespécie, que inclui a subespécie yemenítica do Iêmen e do leste da África. E a linhagem U, do Madagascar. O padrão de diversidade morfológica que o Rutner encontrou levou a propor um cenário evolutivo que incluía o centro de origem da abelha mellifera no nordeste da África, na proximidade do Médio Oriente, e a colonização de toda a área geográfica que hoje encontramos através de 4 rotas independentes. Uma rota que se estendia pelo Médio Oriente e que deu origem à linhagem O, uma outra rota pelo centro e leste da Europa que deu origem à linhagem C, e depois uma outra rota por África que deu origem à linhagem A. E, finalmente, a linhagem M, onde se encontra a abelha ibérica, que foi ocupada a partir do norte da África e colonizou toda a Europa Ocidental. Em 2006, um grupo de cientistas norte-americanos, liderados por Whitfield, publicaram um estudo genético em que utilizaram um marcador molecular que se chama polimorfismo de um só nucleótido, ou SNP. Eu vou chamar a partir de agora SNP. Neste estudo, Whitfield propõe um cenário similar ao cenário proposto a partir da morfologia por o Rutner, sendo que a principal diferença entre os 2 cenários da origem da abelha e de radiação era a origem da abelha, em vez de ser no sudeste da África Médio Oriente, seria na África subsaariana. Em ambos os cenários, a linhagem M tem a origem em África. A hipótese mais recente, que foi publicada pelos cientistas do Canadá e baseadas então nos genomas completos, situa o centro de origem da abelha na Ásia, que é onde se encontra a grande diversidade do género Apis. Todas as outras espécies do género Apis estão na Ásia. Além disso, além de sugerirem o centro da origem da abelha mellifera na Ásia, estes cientistas também sugerem uma rota de colonização da linhagem M pelo norte da Europa. O mesmo cenário tinha sido proposto na década de 90
por cientistas franceses em que usaram o ADN mitocondrial. O problema é que esta hipótese não é compatível com os padrões de diversidade genética que encontramos hoje na Península Ibérica. Particularmente, o padrão do ADN mitocondrial, como irei mostrar a seguir, baseado nos dados que nós colhemos para a abelha ibérica, nos nossos estudos. Então, com o objetivo de conhecermos melhor a diversidade genética da abelha ibérica, em 2010 fizemos uma amostragem por toda a península, ao longo de 3 transetos, com uma orientação norte-sul, um transeto localizado ao longo da costa atlântica, outro no centro da Península Ibérica e ainda outro na costa mediterrânica. No conjunto, amostramos 711 colónias. Estas 711 amostras foram analisadas para o ADN nuclear e aqui usamos o marcador, o tal marcador chamado de polimorfismo de nucleótido único, que foi o mesmo que foi usado pelo Whitfield, e também usamos um outro marcador chamado de região intergénica para percebermos o ADN mitocondrial. Aqui tenho que abrir um parênteses para explicar que o ADN mitocondrial de todas as obreiras e dos zângons numa colónia provém da rainha, apenas da rainha. Por outro lado, o ADN nuclear das abelhas obreiras provém da rainha e também do zângon, enquanto que os zângons recebem o ADN nuclear apenas da rainha. Um pouco de biologia para depois perceberem o que vem a seguir. Esta figura mostra, então, os resultados do nosso estudo para o ADN mitocondrial que foi obtido para as 711 amostras. Como é o ADN mitocondrial e é herdado através da rainha, esta figura representa apenas a linhagem materna. Como podem ver no mapa, existe um predomínio da linhagem M a verde, na metade nordeste da Península Ibérica, e um predomínio da linhagem africana, que está marcada a vermelho, rojo, na metade sudoeste. No conjunto das 711 colónias, só detectamos uma única colónia descendente de uma rainha da linhagem C, que podia ser ligústica ou cárnica, não sabemos, e esta colónia foi encontrada no norte de Portugal. Na linhagem africana, é possível identificar e dividi-la em 4 sublinhagens, 3 das quais encontram-se na Península Ibérica. E estas são a sublinhagem A1, A2 e A3. Estas 3 sublinhagens distinguem-se facilmente quando sequenciamos o ADN. Por exemplo, a sublinhagem A3 caracteriza-se por ter uma deleção de 15 nucleótidos. Este mapa agora representa o padrão do ADN mitocondrial, em que o ADN africano foi dividido nas 3 sublinhagens. Como podemos ver, a sublinhagem A1 a vermelho é a mais comum no sul da Península Ibérica, onde existe uma maior influência do clima mediterrâneo. A sublinhagem A2 em negro
é mais comum no norte da África e é menos comum na Península Ibérica. Por último, a sublinhagem A3 distribui-se na parte atlântica da Península Ibérica, portanto, onde há uma maior influência do clima atlântico. Está aqui representada a amarelo. Esta sublinhagem A3 é também a mais comum nas ilhas da Macaronésia, nas Canárias, nos Açores e na Madeira. É uma sublinhagem que praticamente não existe em África. Só existe então na Península Ibérica e na Macaronésia. Voltando então aos cenários evolutivos, o padrão mitocondrial que encontramos hoje na Península Ibérica é compatível com as hipóteses propostas por Rutner e pelo Whitfield, que argumentavam que a linhagem M europeia tem origem em África e que resultou de uma expansão natural a partir do norte da África e através de Gibraltar. No entanto, se o verdadeiro cenário, a verdadeira hipótese for aquela que é proposta por Garnery e pelos canadianos, então como é que nós explicamos a grande diversidade e abundância de ADN mitocondrial africano na Península Ibérica? De acordo com os cientistas franceses, o Garnery, explicavam a presença desse ADN africano na Península Ibérica através da introdução de colónias a partir do norte da África durante a ocupação islâmica. Mas é um pouco inesperado que os muçulmanos trouxessem as abelhas do norte da África quando a Península Ibérica tinha as suas próprias abelhas. Por isso, pouco plausível. Além disso, o padrão que nós encontramos hoje, e que eu acabei de mostrar, desta grande diversidade e complexidade do ADN mitocondrial, não suporta, não apoia esta hipótese de uma introdução feita pelos humanos há poucos séculos atrás. E por várias razões que eu argumento. Em primeiro lugar, uma vez que a sublinhagem A3 é muito rara em África, então como é que nós explicamos a presença da sublinhagem A3 na Península Ibérica? Reparem que na parte atlântica da Península Ibérica e no norte, a norte de Lisboa, grande parte das colónias são da sublinhagem A3, mas ela não existe em África, ou praticamente não existe. Em segundo lugar, a sublinhagem A2 é a mais comum no norte da África e por isso esperaríamos que também fosse muito comum na Península Ibérica, mas não é a sublinhagem mais comum. Em terceiro lugar, podemos ver nestes dois gráficos que representam a diversidade genética na Península Ibérica, no gráfico da esquerda, e do norte da África, no gráfico da direita. A diversidade genética é muito maior na Península Ibérica do que é no norte da África. E este resultado não é compatível com o cenário de introdução recente de acordo com a teoria da genética de populações. Por isso, a teoria não explica este cenário. Então, se de facto esta terceira hipótese ou cenário for a verdadeira, e poderá ser, porque foi deduzida a partir de genomas completos, então a colonização que aconteceu secundariamente a partir de África tem que ser muito mais antiga do que a proposta pelos franceses, ou seja, houve colonização das abelhas africanas
na Península Ibérica, mas não foi com certeza durante a ocupação islâmica. Tem que ser muito mais antiga do que isso, e esta é uma pergunta que nós estamos a investigar. As 711 amostras também foram analisadas para o ADN nuclear. Eu até agora mostrei os resultados do ADN mitocondrial. E utilizamos então o tal marcador molecular que se chama de SNP. Esta tabela mostra um pequeno exemplo do que é uma base de dados, dos nossos dados dos SNPs. As filas mostram os indivíduos e a cada coluna representa um SNP. Por exemplo, este SNP tem que se chama de polimorfismo, porque há duas formas do nucleótido. Neste caso é um polimorfismo A/G, em que 5 das amostras têm o nucleótido adenina e as restantes amostras têm o nucleótido guanina. No total, analisamos 383 destes SNPs, distribuídos pelos 16 cromossomas da abelha, como podem ver neste mapa cromossómico, ou seja, fizemos uma amostragem muito boa do genoma da abelha ibérica. Cada um dos 711 indivíduos foi então identificado por uma sequência de 383 nucleótidos. E aqui estão então os resultados do ADN nuclear revelados pelos SNPs para as 711 amostras colhidas nos 3 transetos. Cada uma das 711 abelhas está representada por uma barra vermelha. As linhas negras verticais separam as diferentes populações. Por exemplo, esta população de Girona inclui aqueles indivíduos que estão representados no retângulo. As duas cores representam a decomposição da variabilidade genética em 2 componentes que aqui são assinaladas na cor verde e vermelho. Por exemplo, esta abelha da população de Girona tem à volta de 65% do seu genoma assinado ao componente representado a vermelho. E os restantes 35% estão assinados ao componente representado em verde. O resto das abelhas da população de Girona tem à volta, ou tem menos de 15% do tal componente vermelho. Por outras palavras, esta abelha é geneticamente muito diferente de todas as outras abelhas, ou neste caso representam colónias, que foram amostradas em Girona. Provavelmente esta colónia tem origem numa colónia que veio do sul de Espanha, onde a componente vermelha é muito mais importante. Estas 3 figuras mostram claramente que o componente que está representado a verde diminui de norte para sul e também diminui de este para oeste. Nesta figura represento a projeção espacial dos resultados agora analisados ao nível de cada população, ou seja, estas barras representam valores médios
para cada população. O valor médio na componente verde, o valor médio na componente vermelha. Podemos ver claramente que a diversidade genética, que é capturada pelo ADN nuclear, também tem uma orientação nordeste-sudoeste. Quer dizer, o componente do genoma que está representado a verde é dominante na metade nordeste da Península Ibérica e este componente vai sendo substituído gradualmente pelo componente representado a vermelho na metade sudoeste da Península Ibérica. E este gradiente, com esta orientação nordeste-sudoeste, é similar ao do ADN mitocondrial, que eu tinha mostrado num slide anterior. Nesta figura, mostro os resultados genéticos das 711 amostras da Península Ibérica, agora analisadas conjuntamente com as amostras de referência que representam a Apis mellifera intermícia do norte da África e também com a abelha negra, a Apis mellifera mellifera do norte da Europa. Estes resultados dizem-nos que as abelhas do norte de Espanha compartilham um importante componente do seu genoma com a subespécie vizinha, a Apis mellifera mellifera. E nós vemos isso pela parte que está aqui representada a amarelo, que antes correspondia à parte verde. Quer dizer, a Apis mellifera mellifera, a abelha negra, e a abelha ibérica são duas subespécies que são geneticamente muito próximas, principalmente as colónias do norte de Espanha, na zona da Catalunha ou no País Basco, porque são essas as populações aqui que têm a tal componente amarela. Curiosamente, apesar da origem africana do ADN mitocondrial na metade sudoeste da Península Ibérica, a influência da abelha norte-africana, a Apis mellifera intermissa, no genoma da abelha ibérica é muito residual. E podemos ver só esse tal resíduo que está marcado a azul nas populações do sul de Espanha junto a Gibraltar, o que faz sentido porque estão mais próximas de África. Por isso, este resultado sugere que existe um elevado nível de diferenciação genética entre a nossa abelha ibérica e a abelha norte-africana e, por isso, este resultado é compatível com uma hipótese de uma colonização da Península Ibérica muito antiga, tal como o ADN nuclear, mitocondrial sugere. Agora, esta figura mostra os resultados da análise, mais uma vez, das 711 amostras, conjuntamente com as subespécies da linhagem C, a Apis mellifera ligústica e a Apis mellifera cárnica, que são as subespécies mais comerciais. E, como podem ver, não há indícios na abelha ibérica de contaminação genética da linhagem C. Porque se houvesse contaminação genética, então teríamos que ver fragmentos azul na parte vermelha, que corresponde à abelha ibérica. E nós não vemos isso. O mesmo não se pode dizer para a subespécie Apis mellifera mellifera. Este gráfico mostra, na parte que está a vermelho, amostras de Apis mellifera mellifera
que foram colhidas no norte da Europa, em populações que fazem parte de programas de conservação da abelha melífera, e por isso eu esperaria que não houvesse componente azul nestas abelhas, mas como podem ver, há contaminação genética da linhagem C na Apis mellifera mellifera, na abelha negra. Por exemplo, estas 3 abelhas têm mais de 50% do genoma que tem origem na linhagem C. Portanto, estão poluídas geneticamente ou então têm introgressão genética. Este é um resultado inesperado para abelhas protegidas e, claro, contrasta fortemente com o que observamos para a abelha ibérica, em que não vemos qualquer sinal de poluição genética. Para terminar, e resumindo as principais ideias, a abelha ibérica apresenta uma forte estrutura mitocondrial, em que metade da Península Ibérica está ocupada pela linhagem africana e a outra metade nordeste pela linhagem europeia. O gradiente nordeste-sudoeste do ADN mitocondrial é corroborado pelo ADN nuclear. É possível que o isolamento geográfico da abelha ibérica nos refúgios glaciares, juntamente com a seleção natural, tenham moldado esta diversidade, este padrão que nós vemos hoje, ao longo de milhares de anos de evolução. Curiosamente, esta estrutura mantém-se, apesar de haver transhumância em grande escala, principalmente em Espanha, em que há milhares e milhares de colónias que são levadas de sul para norte para aproveitar as diferentes colheitas de néctar. E por isso, essa transhumância deveria causar a homogeneização genética da abelha ibérica, mas nós não vemos isso. Continua a haver uma forte estrutura genética. O ADN mitocondrial e nuclear apoiam um cenário de colonização da Europa Ocidental através do norte da África, que parece ser muito antigo, como é sugerido pela grau de divergência genética entre a abelha ibérica e a abelha do norte da África. Este estudo revela praticamente a inexistência de introgressão da linhagem C na abelha ibérica, um resultado que contrasta com a abelha negra Apis mellifera mellifera. Ou seja, o grau de pureza da abelha ibérica é elevado, ou seja, tem um elevado grau de integridade genética. Passaram-se 13 anos desde que fizemos esta amostragem. Muita coisa aconteceu nestes últimos 13 anos na apicultura. Temos tido verões mais quentes e mais secos. O problema da resistência à varroa tem-se agravado. Provavelmente aumentou também a apicultura de transhumância e creio que também aumentou o número de apicultores que importam rainhas da linhagem C. Pelo menos é aquilo que me dizem os apicultores em Portugal. Por isso, eu não sei se o padrão que acabei de mostrar se ainda se mantém. Ou seja, está na hora de voltarmos a repetir este estudo e vermos qual é o estado de conservação e o padrão genético da abelha ibérica. E com isto, só para mostrar que estes resultados foram desenvolvidos no âmbito de 2 teses de doutoramento que estão defendidas. Depois há um outro estudante de doutoramento, o Carlos Yadro Garcia,
que vai continuar. Vamos tentar perceber quando é que se deu essa invasão da Península Ibérica a partir de África. Esta investigação foi publicada em vários artigos científicos, está aqui a coleção desses artigos científicos, e não posso deixar de agradecer a todos os apicultores, estão aqui os nomes deles todos, que contribuíram com amostras em 2010. Também ao António Parruelo, não sei se ele está aqui, a Fina estava. O António Parruelo, que forneceu os nomes, os contactos dos apicultores em Espanha, e muitos técnicos de associações que nos ajudaram a fazer a amostragem. E, finalmente, agradecer ao Google Tradutor pela tradução para castelhano. E o financiamento, claro, que não podemos deixar de agradecer a Fundação da Ciência e Tecnologia em Portugal. E graças por sua atenção.